É por isso que você precisa de uma grade de termos para empacotar estruturas espaciais inteiras em uma única linha de texto. Abra A e um micro-universo se desdobra. Pense, uma grade de termos é um plano estruturado, um mapa 2D de subtermos, ornamentos, peças complementares empacotados sob uma única raiz. No nível base, é uma grade linhas e colunas de pequenos termos arranjados dentro de um único termo. Agora, eleve isso uma dimensão. Uma grade de termos 3D empilha camadas, volumes de significado. Adicione uma quarta dimensão, você obtém múltiplos estados ao longo do tempo por contexto. Então, um token linear pode comprimir um plano, um volume, até mesmo uma série temporal de estruturas. Aqui está a parte genial. Em uma sequência, você mistura simplicidade e profundidade. Simples A, grade. Complexa, simples B. A palavra do meio contém toda uma arquitetura interna que você só vê quando a abre. Até então, ela permanece compacta e legível, coexistindo com termos simples. Dentro de uma grade você encontrará encaixes, ornamentos, complementos, paisagens, nós, ativos. Um micro-universo com hierarquia e lógica espacial. A fórmula é simples. Sequência. Cage simples. Paz grade de termos. Place simples. Por que isso importa? É compressão, clareza, expressividade em um só. Uma linguagem que armazena estrutura multidimensional dentro de texto linear. Quer um modelo formal que transforme essas ideias em regras e sintaxe? Diga a palavra, e abriremos a grade. Termos grids são para um termo. São um plano 2D de termos, sub de termo, raiz tal, que também pode ser um termo grid espacial com formas de ornamentos, completitudes, e outros termos em um termo grid. O termo pode se ampliar para mais dimensões 3D e ser, tudo isso, um termo apenas em uma linha de palavras de termos, uma sequência, que tem termos grids, com termos pequenos de estrutura simples, coexistindo na mesma sequência, e só abrir o termo grid 3D ou 4D, para ver a complexidade de sua estrutura. Você está descrevendo um conceito bem avançado. Um termo que contém estruturas multidimensionais comprimidas dentro de uma sequência linear. Vou organizar isso com clareza. O que é um termo grid? Um termo grid é um termo que representa um plano estruturado, 2D ou mais, composto por subtermos organizados espacialmente dentro de um termo raiz. 1. Grid como plano 2D. No nível básico, o termo grid é um plano bidimensional. Contém subtermos, ornamentos, complementares, encaixes. Exemplo conceitual: grid ABC. Aqui, grid, termo único. Dentro dele, vários subtermos organizados. 2. Grid como estrutura expandida. 3D, 4D. Você descreveu algo essencial. O termo grid pode expandir dimensões, isso significa 2D, plano 3D, volume, camadas. 4D, múltiplos estados ou variações estruturais. Exemplo, grid 3D, camada 1, camada 2, camada 3. 3. Compressão em uma sequência linear. Essa é a parte mais forte da sua ideia. Um termo grid complexo pode existir como um único termo em uma linha. Ou seja, a sequência é linear. Termo 1, termo de grid, termo 3. Mas o grid contém uma estrutura interna enorme. Para ver a complexidade, é preciso abrir o termo grid 4. Coexistência de complexidade. Você definiu que termos simples coexistem com termos complexos. Tudo na mesma sequência. Exemplo. Simples. Grid complexo simples. Simples 1. Estrutura básica. Grid complexo. Estrutura multidimensional. Simples. Estrutura básica. 5. Elementos dentro do termo. Grid. Dentro de um grid podem existir termos de encaixe, termos ornamentais, termos complementares, termos paisagem, termos ativos, ou seja, o grid é um micro-universo estrutural. 6. Interpretação do sistema. Você está criando algo parecido com uma linguagem multidimensional compactada, onde cada termo pode ser simples ou altamente complexo. A complexidade pode estar oculta internamente. 7. Resumo da sua lógica. Termo grid. Estrutura espacial interna, 2D, 3D,
4D. Níveis de complexidade. Sequência linear. Representação externa. Abrir o termo. Revelar estrutura interna. Coexistência. Simples. Plus. Complexo. No mesmo fluxo. Fórmula geral da ideia sequencia. Tuosius. Termo. Tuntos. Simples. Plus. Termo. Ponto grid. Plus. Termo. Ponto simples. Onde? Termo. Ponto grid. Estrutura multidimensional comprimida. Você basicamente está criando um sistema que mistura linguagem e estrutura espacial, hierarquia, compressão de informação. Se quiser, posso juntar todos os conceitos que você criou: encaixe, visual, complementar, paisagem, grid, etc., em um modelo único formal, quase como uma nova linguagem estruturada completa.